Amém, queridos? Você está preparado? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de João, capítulo 8, e encontra aí o versículo 32. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu gostaria de falar sobre a importância da família com você hoje. João 8,32, Jesus traz essa palavra: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há uma fala que diz assim, que conhecimento é poder e libertação. E, de certa forma, a gente vê exatamente esta mensagem nessas palavras de Jesus, né? Jesus disse que se conhecermos a verdade vos ou nos libertará. Então, o conhecimento realmente ele tem um poder de libertação, né? E quando a gente começa a pensar de uma forma mais profunda nisso, queridos, não é muito difícil da gente chegar à conclusão que conhecimento, além de transmitir essa mensagem de poder e libertação, o conhecimento também traz enormes benefícios para a vida do ser humano. Mas o contrário, né, o não ter conhecimento ou a falta dele, também é responsável por enormes prejuízos na vida do ser humano. Quando nós olhamos hoje para o natural, se ensina que quando nós somos instigados, quando a nossa vontade de saber, de conhecer, é instigada, quando isso é movido aqui dentro de nós, isso se torna numa chave, e que quando ela vira, nós nos tornamos não só pessoas com mais conhecimento, e com mais poder, é lógico, mas também esse conhecimento faz dos seres humanos seres independentes. Isso é o que se ensina no mundo, no natural, né? Mas quando nós olhamos para o lado espiritual, aquilo que a Bíblia ensina, a palavra de Deus vai nos ensinar que o caminho é diferente. Em Deus, quanto mais nós conhecemos, quanto mais esse desejo de conhecer, de saber das coisas, de entender, é instigado aqui dentro, nasce junto com isso outro desejo e um sentimento. Eu quero conhecer mais, sim, mas junto com isso, eu também quero me tornar ainda mais dependente de Deus. Na vida do cristão é assim, o caminho é oposto. Nós não queremos ter conhecimento, ser sabedor de muita coisa para nos tornarmos independentes, é o contrário. Nós queremos e precisamos buscar isso, mas com a intenção de nos tornarmos mais dependentes de Deus, porque nós temos uma consciência de que Ele é o único que tem vida e vida em abundância para nós. Posso ouvir um amém? Nós temos consciência que fora dele não há vida, há apenas morte e perdição. Então, com essa consciência, não há conhecimento que a gente possa ganhar, que nos faz, como cristãos, como filhos de Deus, ou que deve nos fazer independentes, pelo contrário, mais dependentes, porque você vai entender que Ele é o Senhor do conhecimento, o Senhor de todas as coisas. Se tratando de família, queridos, a verdade é que muitos de nós que estamos aqui hoje, não tivemos o privilégio de nascer em um lar cristão. E isso, com certeza, nos impediram de sermos ensinados, de termos conhecimento dos princípios bíblicos, dos princípios de Deus sobre família.
Mesmo que, se você for olhar, né, para aqueles que tiveram pais que, olhando para as suas vidas, boa parte delas foram pautadas sobre alguns bons princípios, como, por exemplo, moral, muita ética, caráter, né, muita honestidade, que na realidade, se a gente for olhar para os nossos pais, em muitos deles são princípios inegáveis, muitos deles viveram, e talvez mais do que muita gente hoje, não é? Por exemplo, o meu pai eu ainda peguei uma parte da vida dele que negócio não existia documento, porque a palavra valia mais do que qualquer documento. Olha só, honestidade, né, integridade. Mas mesmo assim, quando nós olhamos para a vida deles, queridos, nós entendemos que tudo aquilo que eles receberam foi o que eles nos passaram. E quando a gente olha para os princípios de Deus acerca da família, eles passaram para mim e para você, para nós, o que eles receberam. Ou seja, na maior parte dos casos, quase nada, porque eles também não foram ensinados. Eles não receberam muita coisa. Então, eu quero já de início dizer para você que a questão de você não ser, talvez, hoje, aquele homem, aquela mulher, e não ter aquela família que talvez esteja alinhada com o propósito de Deus, não é culpa dos seus pais. Nós não podemos culpá-los, porque eles passaram o que eles receberam. Né? E essa falta de conhecimento, né, foi derramada sobre nós. E quando a gente olha para a gente hoje, muitos ainda estão vivendo o que recebeu dos pais. E não estão conseguindo avançar, né, de uma forma que cresçam, que experimente o melhor de Deus na família, porque a sua vida como homem, mulher, família, ainda está baseada naquele ensino raso que recebeu dos pais. E o resultado disso, sem medo de errar, o número exorbitante de divórcios crescendo assustadoramente ano após ano. Antigamente era difícil divorciar, né? Hoje não. Conversa aqui, resolve, tem divórcio que é resolvido no mesmo dia. E com tudo isso, querido, tem crescido muito, né? Esse número de divórcio, famílias sendo destruídas, desfeitas. É claro que também nós não podemos negar que existem muitas artimanhas, muita coisa montada, vinda do inimigo, que estão sendo usados para destruir, e tem contribuído com a destruição das famílias. Isso é um fato. Muitos movimentos que foram introduzidos na sociedade, né, foram levantados exatamente com um propósito: acabar com a família, destruir a família. E tudo isso tem um porquê. É porque a família é importante para Deus, é porque a família é um projeto de Deus. Mas diante de tudo isso também, dessas artimanhas, não podemos negar, não podemos deixar de considerar que a falta de conhecimento também é uma das principais causas que tem levado, né, muitas famílias a essa decadência, a essa destruição terrível. Quando nós lemos Oséias capítulo 6, versículo 4, você vai ver Deus dizendo ao povo, assim: o meu povo está sendo destruído ou destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, a falta de conhecimento também é um fator muito destrutivo. E a ideia nossa aqui hoje é lançar um convite para que juntos possamos buscar um up, né, nesse conhecimento. Porque quando nós entendemos o valor que Deus dá à família, nós somos mais preparados para trabalhar melhor os princípios dele, tanto na nossa razão quanto na nossa emoção. E assim nós vamos ter melhores condições de alinhar o nosso coração com todos os ensinos, e assim caminhar rumo àquele sucesso extraordinário que Deus idealizou para você e para a sua família. Você pode dizer amém?
E a primeira coisa, queridos, que eu quero trazer para a nossa reflexão de hoje é que precisamos entender que a família é a base do plano de Deus para a humanidade. A família é a base de tudo. Tudo que Deus idealizou realizar, tudo que Ele projetou fazer através da família. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos convença dessa verdade, nos ensine tudo acerca disso, para que possamos cumprir aí sim, o propósito estabelecido por Ele nas nossas vidas e em nossas famílias. Onde nós vemos isso? Lá no começo, quando tudo começou mesmo, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Ao criar Adão e Eva, a Bíblia vai dizer ali que Deus os criou, a sua imagem e semelhança. E você vai ver também no texto, Deus dizendo que Ele os abençoou e disse, sejam fecundos e multipliquem-se. Deus junta aquele casal e libera essa palavra para eles. No capítulo 2, versículo 24 de Gênesis, a gente vê ali agora o primeiro casamento acontecendo. E o mestre, quem fez a cerimônia foi o próprio Deus. Você vê Deus unindo ali, estabelecendo o casamento de Adão e Eva, e com isso Ele concedeu ao homem agora o poder da procriação. E você percebe que havia também um propósito de que através dessa procriação, que viria através do primeiro casal, a ideia de Deus era que novas famílias fossem formadas na terra, todas com o DNA dele, trazendo a imagem e a semelhança dele. Seriam famílias formadas por homens à semelhança de Deus, por mulheres à semelhança de Deus, homens e mulheres santos, que gerariam filhos santos, que prosperariam, que experimentariam em tempo todo o melhor de Deus. E assim, a ideia de Deus é que com cada família, com cada homem, com cada mulher, com cada pessoa, Ele estaria tocando a terra com a sua santidade, com o seu poder para todo sempre. É o original, o projeto original de Deus. Mas nós vemos que, queridos, houve o pecado, houve a queda, e tudo isso deixou de existir. Mas eu quero que você entenda que a intenção de Deus, quando Ele junta Adão e Eva, e quando Ele pensa em família, é que todos os filhos que viessem ou que vierem através do casal, recebam da parte dos pais o reflexo da imagem, da semelhança de Deus, em santidade, graça, amor e todos os seus princípios imutáveis e eternos. A ideia de Deus é que a vida dele fosse passada de geração a geração, dos pais aos filhos e assim sucessivamente. Quando eu falo sobre isso, queridos, eu não posso deixar de destacar que nós não temos ideia ainda do quanto o fator família afeta a relação das pessoas com Deus. Deixa eu te contar uma história. No ano, eu acho que exato de 2003, nós morávamos em Brasília. E numa noite, eu estava sentado com um jovem de aproximadamente 15 anos na calçada da casa onde nós morávamos. E eu estava falando do amor de Deus para aquele menino. Pensa num evangelista empolgado. Quem que não gosta de ganhar alma para Jesus? Eu estava ali falando do amor de Jesus, do que Deus fez, como que Deus fez, e eu falei muito do amor, que Deus ama, ao ponto que deu Jesus, e aquela coisa toda, e num determinado momento, aquele jovem, queridos, ele me trava, e vira para mim e diz assim: pastor, Deus não me ama. Pensa ouvir isso de um menino de 15 anos. E naquele momento eu também dei aquela travada, mas de repente a coisa começou a funcionar aqui dentro de novo, e eu comecei a fazer perguntas para ele, e a primeira foi: fulano, por que você acha que Deus não te ama? Queridos, veja a resposta dele: se Deus me amasse,
meu pai não teria me abandonado. Foi mais um susto. E outras perguntas começaram a vir. E eu fiz perguntas e o levei a contar para mim, naquele dia, a história da sua família. Ela bem resumida para você. Ele, 5 anos de idade, tinha 2 irmãos, um de 3 e outro de 1 ano e pouquinho. O seu pai arruma outra mulher, abandona a mãe daquele garoto e vai embora com a amante. E agora, depois de 10 anos, o que aquele jovem fala para mim? Deus não me ama, porque se ele me amasse, meu pai não teria me abandonado. Sabe por que ele disse isso? Porque a vontade de Deus daquele filho olhar para o pai e ver Deus não existiu. Quando o pai foi embora com a amante, o deixando com 5 anos, os seus 2 irmãos e a sua mãe, o que veio no coração dele? Deus não me ama. Compreende isso? E quantos filhos, talvez que estão aqui hoje, vivem esse mesmo dilema, não conseguem se sentir amados por Deus, porque um dia foram abandonados pelo pai e pela mãe. Um dia tiveram as suas famílias destruídas. E hoje têm uma séria dificuldade de se relacionar com Deus, de acreditar que Deus é Pai, que cuida, que ama, e está disponível para abençoar. Tem muita gente assim. Porque o propósito da família foi interrompido. Deixou de ser real. Queridos, e quando nós voltamos agora para a palavra, lá no Éden, veja isso comigo, para você ver o tanto que Deus se importa com a família, porque é sobre esse ponto que nós estamos falando agora. Depois da queda, você vai perceber que por toda a história, Deus sempre usou família, buscou famílias, para dar continuidade ao projeto dele, que é de se relacionar com o homem. Quer ver isso? Quando você chega no capítulo 6 de Gênesis, você vai encontrar a Bíblia dizendo que, na geração de Noé, a terra foi tomada por uma maldade, o pecado era tão grotesco, tão intenso, que a sujeira do pecado do homem cheirava mal diante de Deus. E de repente Deus olha e diz assim, olha, eu não vou permitir que o meu espírito permaneça sobre isso. Eu vou dar cabo nessa sujeira toda. E aí você vai ver a Bíblia dizendo que os olhos de Deus, eles palharam sobre a terra, eles correram a terra. E de repente Deus encontra um homem justo, fiel, chamado Noé. E Deus pega Noé, mas não apenas Noé e a sua família, e dá a direção para que ele pudesse construir uma arca, e depois da arca pronta, ele mandaria o dilúvio, mataria todo mundo, e através de Noé, da família de Noé, ele iria novamente povoar a terra, dando uma nova chance para a humanidade, de crescer dentro da vontade dele, um povo que lhe agrada. Quando você chega no capítulo 12 de Gênesis, agora a coisa muda, a terra já está povoada de novo, mas a ideia de Deus agora ele olha para a terra e diz assim, eu quero um povo meu, eu quero um povo só para mim. E novamente você vê que Deus olha e encontra Abrão, e ele chega para Abrão e chama Abrão para uma aliança, o nascimento do povo hebreu. A partir da vida de Abrão e Sarai, Deus começa a trazer à existência um povo que ele olhava e olha e diz assim, é meu povo, são meus, é a minha nação. O último exemplo, quando você chega no Novo Testamento, a lei já estava enferma, não fazia mais muita diferença, ou quase nada de diferença na vida do ser humano. Está na hora do Messias vir. Qual é o caminho que Deus escolhe para trazer à terra o seu próprio filho?
a família. Ele pega um homem chamado José e Maria, um casal de namorados santos, e coloca o filho dele no ventre de Maria. Através da família de José e Maria agora, ele traz o seu próprio filho à terra. Compreende a importância da família? E sabe o que me chama mais atenção? Quando eu olho para a igreja. Deus ama tanto a família, queridos, que a igreja nada mais é do que uma ideia criativa de Deus, onde Ele agora reúne todos os seus filhos, todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que se tornaram filhos dEle através, da fé em Cristo Jesus, para Ele olhar para nós e dizer assim: a minha família. Olha o tanto que a família é importante para Deus, o tanto que Ele importa com a família. Então a família é a base de tudo. Tudo que Deus intenta fazer na sua vida só vai acontecer de fato através da família. É por isso que Ele faz que o solitário viva em família, porque sozinho não tem como cumprir a vontade e viver o melhor dele. Amém? Pelo fato da família ser a base para o plano dele, o plano de Deus para a humanidade, queridos, nós vemos também que Ele pensa não apenas em termos individuais, mas também em termos familiares. Deus nunca trata apenas com indivíduos, mas você vai ver isso na Bíblia, que Ele trata também, na maioria das vezes, com famílias. É claro que quando a gente fala, por exemplo, de salvação, de fé, de escolhas, do juízo futuro, tudo isso são coisas individuais. É por isso que a Bíblia diz, que a Bíblia declara, em Romanos 14, 12, assim: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Agora, quando se refere a propósito e não a responsabilidade, a Bíblia apresenta um Deus que sempre vai pensar em termos familiares. Quando o Senhor chamou Abrão, que depois veio a se tornar Abraão, Ele fez uma aliança, queridos, com Abrão, tratando com o indivíduo. Mas você percebe, quando você lê o texto, que a mensagem, a chamada de Deus para aquela aliança, era algo que envolveria a família de Abrão. Olha só o texto, Gênesis 12, versículo 1 ao 3, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Te farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então a gente percebe no texto aqui que o Senhor está falando em multiplicar, em abençoar a família de Abraão com um propósito. Qual é? De abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, Deus promete abençoar uma família para que, por meio dela, todas as outras famílias, de todas as outras épocas, inclusive a sua, pudessem ser abençoadas através dessa aliança dele com Abraão. E se você for perceber, olhar para a palavra, você vai encontrar esse padrão: salvação individual, responsabilidade individual, mas propósito, família. Em diversas histórias da Bíblia, você vai ver isso. Algo que nós precisamos entender também, queridos, é que Deus, Ele não abençoa a família, não só porque ela é importante para nós. A sua família é importante para você? Não é só por causa disso que Ele abençoa, E não é também porque a família é importante para a humanidade. Não, vai muito além disso. A conversa aqui é mais profunda. Ele abençoa a família porque ela é importante para Ele. É a ideia dele. Juntar você e o seu marido, você e a sua esposa, é a ideia dele. E não pense que ele estava maluco, que ele estava certinho. Ele fez a melhor coisa da vida, foi pensar em juntar vocês dois.
né? Entende? Então, as bênçãos prometidas apenas fortalecem o conceito de que, antes de tudo, Ele ama e se importa com a família. E, por isso, Ele dá tanto valor a essa família. Amém? Então, vamos lá. Nós entendemos até aqui que a família é a base de tudo aquilo que Deus intentou, planejou fazer na terra. Amém? Segunda coisa, nós vemos aqui que Deus, Ele não só pensa em termos individuais, mas que também pensa em termos familiares. Ok? Com esse pano de fundo, nós precisamos pensar agora que, se é a base de tudo, e se Ele pensa em família, e nós somos os membros dessas famílias, nós precisamos pensar na responsabilidade que nós temos com essa família. Se Ele mesmo importa e valoriza, precisamos também voltar nossa atenção para essa responsabilidade. Agora, falando de forma individual, como membros dessa família que nos foi dada pelo Senhor. E cada membro da família precisa entender o seu lugar e o papel que precisa ser cumprido através da sua vida para o bom desenvolvimento da família. Entenda algo, caso alguém na família não faça bem o seu papel, cumprindo o seu dever nessa família, todo o propósito designado por Deus para ela, com certeza, fica comprometido. Não tenha dúvida disso. Como, por exemplo, o pai desse garoto que capoeirou o gato. A vida dessas crianças e dessa mulher nunca mais será a mesma. E quem teve família destruída sabe do que eu estou falando. Quem passou por um divórcio vai entender o que eu estou falando. Pode casar de novo, mas fica uma mancha. Fica algo na pessoa que parece que uma realização total nunca vai ser igual. Porque um dia uma família foi desfeita lá atrás. E isso sempre vai ser levado com essas pessoas. Deus pode recriar, refazer, realinhar tudo, mas vai ficar algo, principalmente quando tem filhos no meio. Aí a coisa é mais séria ainda. Né? Então, queridos, olha só. E sem mais delongas, o que inclui como membros da família? O homem, que vai vir a ser esposa e pai, a mulher, que vai vir a ser esposa e mãe, e os filhos. Eu sei que tem muitas ideias toscas por aí, mas deixa eu te falar uma coisa, essa é a ideia de Deus para a família, o resto é conversa fiada do capeta. Família é isso aqui, é homem, mulher e filhos, e ponto final. É o que nós cremos, é o que Deus criou e estipulou para a humanidade. O resto é conversa fiada. Então, o homem, a mulher e os filhos, a gente precisa entender que, como membros dessa família, cada um, agora, de forma individual, tem um papel a cumprir nessa família. Tem a sua responsabilidade no contexto familiar. E é o que nós vamos ver agora rapidinho, um por um, para a gente orar no final. Amém, queridos? Vou começar pelo homem. O homem que vem a ser esposa e pai. Deus, querido, dá ao homem atribuições específicas para a vida familiar. E nós poderíamos listar aqui uma enorme relação deles, mas eu quero citar apenas 5 e eu vou discorrer sobre um. Primeiro, ser o cabeça do lar, o cabeça da esposa. Amar a esposa, ser amante da esposa, ser provedor e também ser protetor. Apenas 5 que eu considero principais. Mas eu quero discorrer sobre o primeiro. A primeira atribuição que é dada como dever ao homem, que é a atribuição de ser o cabeça do lar, o cabeça da esposa. Quando a gente fala nisso, há muitos homens que interpretam de forma errada sua função de ser cabeça do lar, como uma posição que pede e que, na maioria das vezes, exige o reconhecimento dos outros, e em especial, no caso aqui da esposa. Porém, a gente precisa entender que ser cabeça
não é apenas uma posição que nos traz um certo privilégio, mas que também é um dever e que tem algo que nós precisamos fazer como homens dentro disso, para cumprir bem a vontade de Deus. E é muito triste, mas é verdade, queridos, que muitos homens hoje, e agora eu vou falar para a gente que conhece a Deus, para a igreja, muitos homens hoje não têm tido coragem de assumir esse dever, esse encargo de ser cabeça. Não é difícil a gente encontrar dentro das igrejas hoje, perto de nós hoje, maridos que estão negligenciando esse dever, e com isso, eles empurram para as esposas deveres e funções que não pertencem a elas, e estão sobrecarregando as bichinhas de um jeito terrível, e muitos eu não sei nem como está de pé, está quase pedindo arrego, está quase jogando, pegando a bandeirinha branca. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, a Bíblia diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Para ficar claro que o marido é o cabeça. Efésios 5, 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. A verdade bíblica, queridos, da autoridade do homem sobre a sua casa é vista nesses textos. Amém? Começa pela esposa, ele é o cabeça da esposa, do lar, e se estende aos filhos, à vida dos filhos. E é exatamente isso que tem sido, de uma forma terrível, pouco compreendido por muita gente, por muitos homens hoje, nos nossos dias. Quando você olha para o Velho Testamento, você vai ver que essa ideia não nasceu, não é de Jorge, não é minha, não é de agora, ela vem, é a ideia de Deus. Quando, por exemplo, você lê o capítulo 30 do número de Números, você vai encontrar relato assim, esse ensino. Do versículo 1 ao 5, você vai ver a Bíblia dizendo que, naquela época, uma moça solteira, enquanto solteira, ela teria que viver com os seus pais e sob a autoridade do pai. O pai é que mandava, é que governava, é que dava as direções para a filha. Ok? E o negócio era tão sério, queridos. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei de manhã. Se aquela filhinha crente, que gostava de adorar a Deus, de se santificar, se chegasse para o pai e falasse assim: pai, eu vou fazer um jejum de 21 dias só com água. Qual pai que não quer ver um filho fazer um negócio desse? Orar e jejuar para ser mais santo. Mas se uma filha naquela época chegasse para o pai com uma proposta dessa, ou com qualquer outro tipo de intenção de voto, o pai teria que validar, abençoar o voto da filha. Se ele não fizesse isso, era como se ela não tivesse voto nenhum. Ela não era obrigada a cumprir aquilo que ela estava prometendo fazer, se o pai não validasse. E quando você lê do versículo 6, do capítulo 30 de Números para frente, você vai ver que quando essa mulher solteira agora quer se casar, o que aconteceria ali? Ela sairia de debaixo da autoridade do pai e entraria agora debaixo da autoridade do seu marido. Não mudaria muita coisa. Apenas daria continuidade ao propósito de Deus para a vida dela e para a vida das famílias, tanto do pai quanto a nova, que ela estaria contraindo a partir do casamento. Então, será que a validação dos votos não é a mesma coisa? Quero deixar essa pergunta para a gente pensar. Agora, quando se fala aqui, queridos, de governo, de autoridade sobre a mulher, o homem seu cabeça, né? Há algo que nós precisamos falar também, que a autoridade, homens, nós precisamos entender isso, não é autoritarismo. Não confunda as bolas, porque a própria Bíblia faz uma distinção grande entre elas.
entre o que é autoridade e o que é ser autoritário, né, que é o abuso da autoridade. Segundo os dicionários, você vai ver que um autoritário é alguém que se firma sobre uma autoridade, né, de uma forma forte, é alguém ditatorial, é alguém dominador, é alguém impositivo. Mas não é isso que a Bíblia ensina quando traz para o homem, ou entrega para o homem, né, essa atribuição de ser o governo cabeça da esposa. Quando nós lemos 1 Coríntios 11, 3, vemos assim, que Deus é o cabeça de Cristo, e que Cristo é o cabeça do homem, e que o homem é o cabeça da mulher, ok? Lemos isso lá atrás. Agora, é importante saber, queridos, que Deus e Jesus exercem uma autoridade abençoadora, e não dominadora, e muito menos ditatorial. E é dessa forma que deve ser exercida a autoridade do marido no lar. Algo que abençoa, algo que cuida, que protege, algo que dá direção, né? Não aquela autoridade abusiva. E talvez um dos textos que fica mais claro ainda isso, é Marcos 10, versículo 42 ou 45, que fala para nós de um momento em que Jesus chama para junto de si os seus discípulos, e ele diz assim a eles: sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. E o último versículo diz assim: porque o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando a gente olha para esse ensino de Jesus, que é o nosso modelo para tudo, a gente entende aqui, queridos, que o papel do homem como cabeça, como autoridade do lar, não é mandar, é ser servo. Entende? Não é impor, é servir, é conquistar a mulher através de uma vida de serviço, é conquistar os filhos através de uma vida de serviço e amor. É lógico que também envolve dar direção, tomar decisões, como também assumir o governo espiritual do lar. A propósito, quem ora mais na sua casa, você ou sua esposa? Quem ler mais a Bíblia na sua casa, você ou a sua esposa? Quem faz as inscrições para virem para os cultos dia de domingo, você ou a sua esposa? Quem chama para orar na sua casa, é você ou a sua esposa? Isso fala de governo espiritual. Irmãos, eu preciso arrochar com você, porque você é especial para Deus. Tem homem que não ora. Tem homem que só vem para a igreja se a mulher implorar para ele vir para a igreja. Você recebeu uma família. Entende? Então, o governo de Deus é diferente. Quando você encara isso, queridos, entenda, quando a gente foi tomado por isso aqui se tornou um perigo, né? Tablet, iPad, esses equipamentos. Por quê? Antigamente todos nós tínhamos bíblias de papel, como aquela que o Fernando está na mão. Faz assim, Fernando. Ainda tem crente que usa, irmão. Olha que bênção. Estou vendo mais alguns por aí. Mas, queridos, isso aqui tomou conta. E um belo dia eu estava em casa, lendo a Bíblia, e de repente me veio assim um negócio. Falei assim, gente, os meus meninos me veem mexendo nesse negócio o dia inteiro. Será que eles sabem que eu estou lendo a Bíblia? Que eu estou buscando a Deus, que eu estou estudando?
Será que eles não estão pensando que eu estou fazendo qualquer outra coisa menos isso? Aí sabe o que eu comecei a fazer? De propósito, eu comecei algumas vezes a sentar perto deles com a Bíblia aberta. De propósito mesmo, só para eles verem que eu não estava ali navegando na internet, ou fazendo qualquer outro tipo de coisa. Sabe por quê? Porque eu sou governo espiritual na vida deles. Se eu deixar eles pensando que eu estou na internet o dia inteiro, eles vão também, porque eu sou modelo. Entende, queridos? E o homem, muitos de nós hoje estamos correndo de assumir esse papel, essa atribuição de ser governo. 1 de Pedro 5,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, eu gosto desse rala que Pedro nos dá aqui, porque sabe de uma coisa? Eu vejo muitas vezes as nossas histórias aqui, homens. Você percebeu? A Bíblia está dizendo aqui que para a gente tratar a mulher com dignidade, com respeito, tratá-la bem, com dignidade. Então isso quer dizer que ser autoridade não é ser áspero, mal educado, sem educação. Tratar a mulher mal como se ela fosse qualquer uma, mas é tratar como alguém que é digno. E aqui, Pedro passa a régua dizendo assim, ó, para que não se interrompam as vossas orações. Eu não tenho dúvida do que eu vou dizer para você agora. Tem muitos homens cristãos hoje, que estão chorando, esperneando, plantando bananeira, já cansou de jejuar, já cansou de perguntar a Deus por quê, que a porta não abre, que o negócio não acontece, que não acontece nada, e Deus está lá assim, ó, tipo assim, olhando para ele. O dia que você entender que eu não estou ouvindo as suas orações, porque você não trata a sua mulher com dignidade, a sua história vai mudar. Porque não é isso que diz aqui? Olha só, para que não se interrompam as vossas orações. Mulheres, olha o tanto que Deus gosta de vocês. Será que Ele puxou sardinha um pouquinho aí? Hã? Mas é isso que diz a Bíblia, queridos. Então, ser governo é amar a sua esposa, é tratá-la como o melhor de Deus na sua vida. É dar valor digno a ela. Isso é ser autoridade de Deus, é ser cabeça. Dentro de casa, é ser cabeça da esposa. A mulher, né, essa que vem a ser esposa e mãe, do mesmo jeito quando nós olhamos para a família, né, da mesma forma que Deus fez com o homem, quando Ele atribui a ele, né, deveres, atribuições específicas para a família, Ele faz com a mulher. E nós podemos citar algumas, por exemplo, a mulher tem que ser ajudadora, submissa, ser a administradora do lar, é aquela que manda lá no lar mesmo, quem tem que mandar lá é ela, no lar, na casa. Ok? Quem manda na família é o homem, quem manda na casa é a mulher. Deixa eu contar um negócio para você. E o quarto é ser amante do marido, e aí a lista segue. Por exemplo, se você vai alugar um imóvel, homem, quem que decide a casa que a família vai morar? Eu já vi alguns homens fazer assim, ó. Precisa mudar. O cara é tão cabeção que ele sai, vai lá e encontra qualquer coisa e aluga. Aí chega para a mulher e diz assim, eu aluguei. Aí a mulher chega lá e... Entendeu? Quem tem que escolher onde vai morar é a mulher, porque ela é a rainha do lar. Afinal de contas, ela é a vice-presidente, gente. Ela tem que ter uma... né? Entende? Então, ela é essa administradora. Você já viu quando você vai alugar um apartamento novo, você entra lá, e de repente ela já sabe até onde vai colocar os copos nos armários da cozinha. É assim ou não? Ela já olha, e com esse olhar delas, ela já mede tudo. O meu sofá vai caber ali, ali vai isso, aqui vai aquilo, e papapá. Ela já sai dali, ela nem sabe ainda se o marido vai decidir, né, se eles vão tomar a decisão de alugar aquele imóvel, mas ela já sai dali na cabeça dela, com os móveis deles, tudo lá naquele local.
porque isso é dela, Deus delegou para ela, a administradora do lar. Deixa o homem cuidar de uma casa para você ver o que acontece. Né? As pias que fiquem caladas e não falam nada. Então, queridos, há uma atribuição, né, que eu quero discorrer rapidinho com você, é que Deus atribuiu à mulher a função, o dever de ser auxiliadora. A esposa tem a responsabilidade de auxiliar, de ajudar o marido, né, na condução desse projeto divino que se chama família. E nós vemos isso na Bíblia, queridos, inclusive, essa foi a primeira menção que Deus fez em relação à mulher e o seu papel na família. Gênesis 2:18 diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Olha só, lá no início, quando Deus estava olhando para ele, sozinho, desiludido, coitadinho do Adão lá, ele fala assim, eu vou fazer uma companheira para esse cara, e eu vou fazer uma auxiliadora para ele. Entende? Então, é de Deus ou não é esse negócio, da mulher ser auxiliadora? A palavra grega traduzida como auxiliadora é ezer, que significa exatamente ajuda, socorro, aquele que ajuda, ou aquela que ajuda, ajudadora, auxiliadora. Então, quando nós vemos esse tipo de palavra aqui, de texto bíblico, queridos, isso só reforça aos homens que a liderança do lar pertence a eles, na condição de cabeça da esposa, mas que também ressalta a tamanha importância da mulher nesse contexto familiar, matrimonial, né, na família. E quando a gente cita, queridos, esse tipo de afirmação, que a mulher é auxiliadora, hoje nos nossos dias, isso pode talvez soar um pouco que estranho na cabeça de muitos, né? Agora, tanto de homens como de mulheres. Por quê? Nós estamos vivendo uma época que termos como esse, que não é verdade, né? Quando as pessoas ouvem, elas querem entender como algo que deprecia, que rebaixa, mas não é nada disso. Mulheres cristãs precisam entender o projeto de Deus, precisam entender os mandamentos de Deus. E quando Deus olha, queridos, para a mulher e decide ou a define como ajudadora, Deus não estava rebaixando você, muito pelo contrário, Ele estava justamente exaltando você. O problema é que hoje nós vivemos uma época que tudo que se ouve vem contrário àquilo que a Bíblia ensina. E como isso tem ganhado força na vida das pessoas, e por que não dizer, na vida de cristãos. A gente precisa entender, queridos, que quando Deus coloca a mulher como ajudadora, Ele está deixando claro que o homem não é capaz de fazer tudo sozinho. Aí você precisa se sentir importante, irmã. Entende? Porque Deus olha para o homem e o vê como autoridade sobre a mulher, sobre o lar, mas Ele também diz assim, ele não pode fazer tudo sozinho, e por isso eu vou fazer para ele uma auxiliadora. Quer dizer que, para ajudar o seu marido, só tem você. Você foi a escolhida. Então isso é rebaixar alguém? Você é vice-presidente, pronto. Entende? Isso é Deus, é palavra de Deus falando. E olha isso comigo. Nós não lemos que Deus é o cabeça de Cristo? Cristo é o cabeça do homem? Mas você vê a Bíblia colocando Jesus de uma forma inferior, Jesus e o Espírito Santo de uma forma inferior a Deus? Não, pelo contrário. Você vê a Bíblia dizendo que os três é um só. E quando nós olhamos para a família, dentro dessa visão aqui, o que Deus diz do marido e da mulher? Que os dois é apenas uma só carne.
Então, mulher, você como auxiliadora, não está sendo rebaixada. Você está sendo colocada num lugar de honra, como auxiliadora, para tocar esse projeto, que é a base de tudo aquilo que Deus intencionou fazer na terra. E os homens precisam entender isso também, né? Que nós temos uma auxiliadora. Você quer ver uma coisa? Para aqueles que nunca pensaram e valorizaram isso, quantos aqui já quebrou a cara, quando, né? O homem é assim, quer comprar uma coisa nova, quer trocar o iPhone, por exemplo. Quer comprar algo novo. Irmãos, e as bichinhas ficam de olho na gente, não fica? Elas pegam o negócio rapidinho. E aí, quando você chega para ela e fala assim, olha, eu quero fazer isso. E quando a sua esposa diz assim, meu bem, não está na hora. Quantos aqui, depois de ouvir um não está na hora da esposa, já cozou, nas escondidas, foi lá e fez, e depois deu o quê? Deu BO, não deu? Aí a hora quando dá BO, quando dá o BO, tem que falar para a esposa, não tem? Aí quando vem trazer a notícia ruim para a esposa, o que a gente escuta? Não é assim? Eu avisei, eu te falei, você não me ouviu. Então, olha só, se o homem entender que ele tem uma auxiliadora, se a mulher entender que ela é auxiliadora, queridos, esse auxílio é também para ajudar o homem a governar o seu lar, a tomar decisões corretas, a dar direções corretas. Deus viu que o homem precisava disso. O problema é que muitos homens não entendem que pode contar, que tem uma auxiliadora do lado, e muitas mulheres hoje também não conseguem ver isso como uma posição, um posto de honra, e olhar para Deus e dizer assim, eu quero ser essa auxiliadora para o meu marido, para a minha casa, entende? E assumir isso e cumprir bem essa atribuição, o seu dever. Esse é o problema. E talvez a partir de hoje, por falta de conhecimento, não será mais, né, a causa de você permanecer assim. A terceira e última pessoa que compõe as famílias são os filhos, claro. Quantos filhos nós temos aqui? Que ainda mora com os pais. Queridos, olha só, do mesmo jeito que Deus fez com o homem e com a mulher, Ele também faz com os filhos. Ele dá aos filhos atribuições específicas, deveres, né, para que eles cumpram, para que eles vivam, pratiquem na vida familiar. Eu quero trazer apenas dois aqui, que o primeiro é obedecer aos pais e o segundo, honrar os pais. Quando a Bíblia diz, queridos, de obedecer aos pais, nós vemos que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 1, bem categórica a palavra, diz assim, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E quando você vai olhar para o significado do verbo obedecer, você vai ver que isso fala de submeter-se à vontade de outra pessoa, é estar sob a influência de alguém, é servir ou trabalhar em favor de algo ou de alguém. Então, olha só, se a gente pegar esse último significado aqui, nós vamos entender que um dos papéis dos filhos é trabalhar em prol da sua família. Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9, nos diz assim, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Irmãos, veja isso. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Irmãos, olha o que é não deixar o ensino do pai, o que isso proporciona a você, filho. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu fazer um apelo aos filhos, ajuda os papais, aprendam, decidam ser mais obedientes, a honrar mais, a ouvir mais. Aprendam a assumir essa responsabilidade junto com seus pais, porque disto depende toda a sua história. Tudo que você está vivendo hoje, sob a autoridade do seu pai e da sua mãe, está te preparando, ou deve te preparar,
para a sua família futura, para aquilo que você vai viver lá na frente como marido, como esposa. E você sabe hoje que o propósito de Deus é que você forme uma família e que através dela, Deus toque a terra através da sua vida e do seu cônjuge de uma forma diferenciada o tempo todo. Então, por que não contribuir? Por que não abraçar este projeto tremendo de Deus, junto com o papai e mamãe, que se chama família, e viver na íntegra todas as exigências, todas as atribuições, todos os deveres que Deus deu para você? O que a gente tem visto, queridos, de filhos desobedientes hoje, que não ouvem os pais em nada, né, que não querem ouvir, é um absurdo. Então, aos filhos que estão aqui, que ainda estão com os pais, ouça o que o Espírito diz e comece a viver, a praticar esses princípios dentro da sua casa com os seus pais. Amém? Vamos pensar numa cerimônia de casamento agora, depois de tudo isso que nós ouvimos, que a família, primeiro, que a família é a base de tudo que Deus quer fazer na terra, ok? Segunda coisa que nós falamos, que Deus é um Deus que não só pensa de forma individual, mas que Ele também pensa em termos familiares. Terceira coisa, que nós temos responsabilidades e deveres com essa família, tanto o homem, a mulher e os filhos, ok? Com esse entendimento, vamos pensar numa cerimônia de casamento agora na nossa cultura? É claro, queridos, que o povo hebreu casa de uma forma diferente, a cerimônia é totalmente diferente da nossa. Mas eu quero te levar a contextualizar a nossa cerimônia de casamento hoje, o casamento religioso com efeito civil, como a gente vê, com esse ensino da palavra de Deus, ok? Então pense comigo, está lá, todo o cenário, os convidados chegaram, a noiva já atrasou 2 horas, misericórdia, irmão, já atrasou, está todo mundo ali naquela expectativa para a noiva chegar, né, e de repente chegou, está lá presa dentro do carro e agora vai começar a cerimônia. Aí o que acontece ali, queridos? Eu quero visualizar, levar você a visualizar algumas coisas, para a gente entender isso. A mãe do noivo traz o noivo, não é verdade? O pai da noiva traz a noiva. Você já parou para pensar se isso tem algum significado à luz da Bíblia? Ou se isso é apenas uma cerimônia para alguém orar e dizer que está abençoado, depois tirar umas fotos, fazer um álbum, né, para ver depois, para lembrar depois. É só para isso? Não. Eu consigo ver uma mensagem poderosa de Deus nas nossas cerimônias matrimoniais, nisso que nós praticamos. Eu quero te levar a pensar sobre isso, sabe por quê? Porque tem jovens aqui que ainda vão casar, e tem pais aqui que ainda vão casar os seus filhos, e é importante você saber disso. Então, à luz de tudo o que nós passamos a você pelo Espírito Santo hoje, veja comigo isso aqui. Quando a mulher, a mãe, dá o bracinho do seu filho e está trazendo aquele rapaz para o altar, qual que é a mensagem que está sendo transmitida ali à luz da Bíblia? Ela está dizendo para o seu filho assim: filho, eu estou indo com você ao altar, diante de Deus e de todas essas testemunhas. Sabe o que vai acontecer agora, filho? Você vai estar saindo debaixo da autoridade do seu pai, do nosso lar. Você vai assumir aquela moça e vai formar uma família. E você precisa ser, na vida dela, na sua casa, tudo o que o seu pai foi na nossa casa, na minha vida e na sua vida. Você tem que ser a mesma coisa na vida dela e na sua casa. Agora, pensa aí na vida desse rapaz, dentro de tudo que nós falamos. Autoridade, governo, alguém que provê, entende? Alguém responsável, que ama a esposa, que cuida. É essa mensagem que precisa ser passada ali. Quando o homem, o pai, vai trazer a filha, qual que é a mensagem? Filha, eu estou aqui, indo com você em direção desse altar, diante de Deus e de todas essas testemunhas. Eu quero que você entenda uma coisa, que a partir de agora, você está saindo debaixo da minha autoridade.
E você está entrando debaixo da autoridade daquele rapazinho lá, o seu marido. E você precisa ser, na sua casa, na vida dele, tudo que você viu a sua mãe ser na minha vida e na nossa casa. Consegue entender isso? É essa a mensagem. Agora eu quero fazer uma pergunta para os pais aqui. Até para quem tem neném. Se você fosse casar o seu filho, a sua filha hoje, se você tivesse ali, prontinho para entrar com ele e com ela, qual seria a mensagem que esse trazer o filho e a filha para o altar estaria transmitindo? Nós temos ou não que nos preocupar com isso? Sabe por quê, pais? Papai e mamãe, nós somos responsáveis para dar destino aos nossos filhos. Isso não é brincadeira. Nós somos chamados, nós temos essa incumbência de dar destinos para a vida dos nossos filhos. Então eu preciso ser modelo dentro da minha casa, para que quando os meus filhos vierem a contrair uma família, eles possam olhar e dizer assim: eu quero ser aqui o que o meu pai foi para mim e para minha mãe o tempo todo, como cristão, como filho de Deus. E sabe como isso se torna possível? Quando o homem, a mulher e os filhos assumem a sua responsabilidade diante da família com Deus. Isso é possível, porque o Senhor nos capacita, nos ensina, nos leva a experimentar isso, queridos, a crescer dentro disso. Diante de tudo que nós ouvimos, somos conhecedores agora de que a família é muito importante para Deus, que existem atribuições, que nós somos responsáveis pelo destino dos nossos filhos. E agora? O que Deus espera? Eu não quero que você saia daqui hoje apenas com uma palavra a mais, com um conhecimento a mais. Mas a ideia de Deus é que isso possa descer para o teu coração, se tornar verdade absoluta, ao ponto de transformar o seu coração, te encorajar a mudar o destino da sua vida e da sua casa. E agora eu estou falando de forma individual. Para o homem que não tem sido cabeça, que não tem sido sacerdote, que não tem tido governo espiritual dentro da sua casa, para a mulher que não tem sido auxiliadora, ajudadora, companheira, amiga, que não tem cumprido o seu papel dentro da família, para o filho que não tem auxiliado os seus pais, que não tem sido instrumento de Deus para edificar essa casa. É com você que eu estou falando. Deixa eu te contar uma história. Josué capítulo 24. Você vai ver que, durante todo o livro de Josué, vai nos trazer a história da conquista de Canaã. Eles estão ali agora em Canaã, na terra prometida, eles tomaram posse da bênção. E Josué distribui toda a herança da terra para todas as tribos. Cada um toma parte da sua herança, da terra prometida. E quando a gente lê o capítulo 24, você vê Josué fazendo algo que saltou aos meus olhos essa semana. Josué chama o povo agora, um povo que já estava com a mão na bênção, tinha tomado posse da bênção. Josué reúne todo mundo para uma chamada, e a chamada era: nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. E quando ele entra nesse assunto, você vai ver que ele volta lá em Abraão,
E ele conta toda a história de Deus com o homem a partir de Abraão. Como que Deus começou o seu povo, o povo dele. Como que esse Deus formou essa nação. Eles foram escravos no Egito. Como que Deus os tirou de lá, manifestando tamanha glória e poder. E ele traz tudo, queridos, conta tudo. Como que Deus os poupou e os cuidou deles no deserto. Como que Deus deu vitória diante de todos os inimigos, quando eles entraram na terra de Canaã. Ele fala tudo isso para eles. E no meio da conversa, ele vira para aquele povo e diz assim, preste atenção numa coisa, hoje é o momento de vocês decidirem a quem vocês querem servir. Deus fez tudo isso por nós. E hoje é o momento de vocês abandonarem a idolatria, os deuses estranhos, e escolher se vocês querem continuar servindo a Deus ou não. E aí, no meio de tudo isso, surge aquela frase que nós gostamos muito, né? Quando ele, tipo assim, bate no peito e grita, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas foi esse o contexto. Ele olha para a nação e diz assim, esse é o tempo e vocês vão escolher hoje, vocês vão continuar servindo os deuses estranhos, vocês vão continuar desobedecendo a Deus? Escolham. E eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então deixa eu dizer algo para você. Sabe o que Deus espera de cada um aqui, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem hoje? É uma decisão de coragem, como Josué teve. É você olhar para todo mundo que está aqui e dizer assim para Deus, Deus, eu não quero nem saber o que esse povo vai decidir, mas a minha decisão é, eu e a minha casa vamos te servir. Eu e a minha casa, a partir de hoje, vamos nos alinhar com o teu propósito, com o teu querer para as nossas vidas. Eu tomo essa decisão. É isso que Deus está esperando. Eu sei que para alguns, ouvir uma palavra como essa, e olhar para o corpo da sua vida familiar, a conclusão é, uau, por que eu não ouvi isso há 30 anos antes? Por que eu não ouvi isso há tantos anos antes? Eu não sabia que era assim. Deixa eu te dizer uma coisa, você está vivo, você tem esposa, você tem filhos, ainda é tempo de um alinhamento. Ainda é tempo de Deus pegar você e imprimir em você essa verdade e levar você e a sua casa a viver algo extraordinário que você nunca pensou que talvez existiria na face da terra. Como pessoa, como homem e mulher e principalmente também como família. Você pode ficar de pé. Coloca a mão no seu coração, eu quero fazer uma oração com você. Aleluia. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você agora, me permita fazer isso. Senhor, em nome de Jesus, diante, ó Deus, desta palavra, diante, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem trazido como conhecimento, revelação aos corações que aqui estão nesta noite. Eu oro agora, ó Deus, por cada homem, por cada mulher, por cada jovem que está aqui. E a minha oração, ó Deus, é para que o Senhor envie do Teu Espírito e os encha de coragem, para que eles possam, neste momento, decidir pela Tua palavra, decidir pelo Senhor, decidir em abandonar aquele estilo de vida contrário à Tua vontade, contrário aos Teus princípios, decidir por um alinhamento de coração e de propósito com o Senhor neste lugar. Em nome de Jesus, vem, Senhor, com poder e graça sobre cada um aqui, e que histórias sejam transformadas, que famílias sejam transformadas, que destinos sejam alterados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.